Meus amigos, às vezes a gente tem a oportunidade, né, de falar às vezes que você errou. E eu venho fazer esse vídeo aqui exatamente para falar para vocês que eu errei com o Dorival. Sobre a questão de eu não achar que o Dorival é identificado com o Corinthians, isso eu mantenho, tá? Embora, para mim, acho que identificação, se o cara conseguir ganhar os títulos que ele conseguiu aí na Copa do Brasil, tá tudo certo. Mas eu errei em uma situação, que foi o Dorival colocar o Breno Bidon de meia. Quando o Breno Bidon jogou de meia com as mãos do Dorival por alguns jogos, eu falava que não daria certo. O Bidon não tinha essa capacidade de ser um armador. Eu achava que o Bidon tinha que ser um segundo homem de meio campo, um camisa 8, né? E mesmo assim, eu fui relutante, tá? Mas a gente viu aí que nos últimos jogos, nos últimos desempenhos do Bidon, como ele vem evoluindo, como ele vem mostrando o seu potencial cada vez mais e mostrando que pode sim ser um meia. Eu tinha uma teoria de que o Bidon, ele às vezes ficava acanhado quando estava com o Garro jogando. E eu percebi que não é que o Bidon ficou acanhado ou fica acanhado com o Garro, e sim porque os dois jogam na mesma posição, e sim porque os dois talvez se anulem dentro de campo, dependendo da formação que você coloca no campo e bola aí nas 4 linhas. Talvez os dois eles ocupem o mesmo espaço do campo e um se anule, nenhum consegue desempenhar o seu futebol. Claro que em outra formação pode ser que dê certo, como deu em 2024 naquela arrancada, que era Bidon e Garro jogando juntos, e eles foram muito bem. Mas talvez por esquema do Dorival, um anule o outro, um mine um pouco o outro. E quando o Garro vai para o banco por opção técnica, por conta de intensidade, por conta de domínio de campo, por conta de força física, por conta de uma pressão maior no campo adversário, nessa pressão pós-perda também, você ter o Breno Bidon e não ter o Garro, o Breno Bidon ele mostrou que pode sim jogar de meia. Ele tinha mostrado contra o Flamengo, onde ele acha o Yuri várias vezes, o Yuri não conclui em gol. No jogo contra o Cruzeiro, ele vai muito bem no jogo da ida. E também quando no segundo tempo ele dá uma melhorada também no jogo contra o Cruzeiro na volta. E no jogo contra o Vasco, no segundo jogo, ele coloca o jogo debaixo do braço e faz a jogada que deu o título para o Corinthians. No jogo contra a Ponte Preta, na estreia do Paulista, na estreia de 2026, no último domingo lá na Neoquímica Arena, ele novamente jogou de meia, sem o Garro fez uma cirurgia no punho e o menino não gastou a bola. E sim, a Ponte Preta não é um time muito forte, é um time que venceu sim o acesso para a Série B, tá com o transfer ban e não conseguiu colocar em campo todos os seus reforços para a temporada ainda. Mas ele já feitou isso contra o Flamengo, ele fez contra o Vasco, ele fez contra o Cruzeiro, ele fez em diversos jogos. Ele fez contra o São Paulo, naquele 3-1. O Bidon jogava muito bem aquele jogo, era um dos mais lúcidos do meio de campo. Então ele fez isso contra times grandes, em jogos grandes também. Então não é porque ele fez contra a Ponte que eu vou falar assim, é porque é contra a Ponte Preta. Não, o Bidon já vem nessa regularidade, nessa evolução há muito tempo. Então, eu estava errado. Eu achava que o Dorival estava vendo coisa. E o Dorival sempre quando ele chegou, ele bate nessa tecla. Eu não vejo ele como um primeiro, nem como um segundo homem. Eu vejo ele como um cara armador. Um meia armador, um meia ofensivo. E eu acho que algumas coisas têm que ser evoluídas ainda no Bidon, e vai ser evoluídas porque ele é muito novo, ele tem 19 anos. Pegar mais na bola, carimbar mais ela, aparecer mais. Isso já vai deixar o Bidon num nível acima do que ele já está. Outra coisa que vai evoluir ainda mais, pisar mais na área. Um meia armador ofensivo precisa pisar na área. Então a gente já viu aqui, né? A gente colocou alguns passos.
o pegar mais na mola, carimbar mais ela, aparecendo no jogo, já colocava o Bidon aqui. Ele tá aqui, vamos colocar um exemplo, ele tá aqui, isso já colocaria ele aqui. Pisar mais na área, colocaria o Bidon aqui. Finalizar pro gol. Ele tem qualidade para isso. Arriscar mais, caprichar mais, treinar mais a finalização. Se ele começar a aumentar isso aí também, ele vai aqui, ó. E o Bidon é uma projeção que a gente não sabe onde vai chegar. O Bidon, ele tá em uma projeção que a gente ainda não sabe o nível que ele pode chegar, mas com esses detalhezinhos aqui, é só pra cima. Ele só vai evoluir, ele só vai progredir, ele só vai subir degrau e vai bater nas principais grandes ligas da Europa. Claro que o Bidon, ele é um menino franzino ainda, ele tem 19 anos. Eu vejo alguns comentários de uns shorts que eu fiz e postei, que foi um dos que mais viralizaram, que é o Paulinho falando que o Bidon é muito craque. Eu vejo vários comentários, ele é muito franzino, ele é muito magrinho. Gente, é a realidade, ele tem 19 anos. E alguns não têm o privilégio físico, genético, que outros têm. O Guinegão tem 18 anos e ele já é o menino mais forte. Mas é biotipo, é genética. É de menino para menina, é de pessoa para pessoa. O Choca e o Bidon têm praticamente a mesma idade, mas o Choca é um cara muito alto, um cara forte, e o Bidon é um menino mais franzino. É biotipo, e ele é novo, ele tem 19 anos. Então, na cabeça dessas pessoas que comentam que ele é muito franzino, que as pessoas que estão olhando pelo Bidon, o Arsenal que veio proposta, a Itália, diversos clubes europeus grandes olhando o Bidon, essas pessoas que falam que o Bidon é franzino acham que essas pessoas que estão nessa função de scout não observam isso, não sabem o que pode lapidar no menino fisicamente, a suplementação, tem tudo isso, é um processo. É um processo. Não é porque você acha que ele é franzino que amanhã ele vai parecer o Bitelo da Growth. Não é assim. É um processo. Ele é um menino de 19 anos. E tá certo ele ser franzino. Tá leve, não vai perder mobilidade. Não perde agilidade. Não perde mudança de direção. Ele é novo. Ele vai mudar esse biotipo dele. Quando ele chegar numa Premier League, que eu acho que é onde ele vai jogar, porque na Premier League se dá muito espaço. Muitos se falam que na Premier League alguns jogadores velozes ou mais franzinos não dariam certo porque é muito pouco espaço. Pelo contrário, a Premier League dá muito espaço. A Premier League dá muito contra-ataque. A Premier League dá muito buraco no meio de campo. Um menino franzino que vai ganhar massa muscular, que vai ganhar físico, que vai ganhar corpo, porque ele vai precisar, é natural de qualquer liga. Na própria Liga Brasileira, se o Bidon, com 25 anos, ele continuar franzino, ele vai ter dificuldades. Mas não quer dizer que ele não vai desempenhar. Então ele precisa sim ter a suplementação, ter a condição física, ficar um pouco mais forte, mas que não chegue ao ponto dele perder mobilidade. Então, vamos entender um processo. O Bidon tem 19 anos. O Bidon tem 2 anos como profissional. O Corinthians cuida da alimentação dele. Provavelmente o Bidon ele deve ter suplementação. Mas é processo. E eu falo processo porque eu já muitas vezes briguei com o Bidon pela TV falando que o Bidon é muito fraco. Mas aí depois a gente para a pensar, sai da emoção, sai do racional, aquele muito passional, perdão, e vai pro lado racional. A gente sai do passional e vai pro racional. Eu falo, pô, o menino tem 19 anos. Ele é franzino, é o biotipo dele. Por que eu tô brigando que o menino não ganha no corpo? Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Ele pode ganhar na malícia. Ele pode ganhar uma vez ou outra no corpo, mas usando um pouco da parte das pernas para colocar o corpo na frente. Sofrer uma falta. Ele pode ganhar em detalhes, minúcias do jogo, no detalhe, na malícia. Mas é um processo. Muitas vezes o Bidon foi desarmado e eu brigava com o Bidon. Depois eu colocava a mão na cabeça e falava assim, pô, o menino tem 19 anos, é o biotipo dele. E é um menino magrinho. É um menino que... O Pedri, meu Deus do céu, eu não tô comparando, pelo amor de Deus, o Pedri
Hoje é um dos melhores meio-campistas do mundo, disparado. O moleque é um craque de bola. O Pedro ele é mais forte que o Bidon, certo? Comparando os dois fisicamente, ele é mais forte que o Bidon, aparentemente. Mas se você colocar ele no parâmetro de comparação com os outros jogadores do Barça, ele é o mais franzino, ou um dos mais franzinos. Imagine isso. Essa é a comparação, biotipo. O Pedro, comparado com o Bidon, ele é muito mais forte. Muito mais... o biotipo muito melhor, fisicamente. Por conta, já tá lá, a suplementação europeia é outra parada. O cara cresce mesmo. Mas comparado com os outros, o Pedro é o mais franzino. E ele consegue desempenhar. Por que o Bidon não pode ficar naquele biotipo? Vai acontecer. Outro exemplo, o Memphis aqui, ele parece que sobra fisicamente, não parece? Vocês olham o Memphis ele é muito mais forte que todo mundo. Se você colocar o elenco do Corinthians todo, o Memphis parece que é o mais forte de todos. Mas se você colocar o Memphis na seleção holandesa, ele não é o mais forte de todos. Fisicamente e visivelmente, no olho, sabe? No olho nu. Aqui, se você coloca ele na frente de todos os jogadores do Corinthians, ele fala assim, caramba, aquele ali é o mais forte do elenco, fisicamente. Se você coloca ele na Holanda, ele não vai estar nem entre o top 10 dos mais fortes. Vai ter Van Dijk, vai ter Van de Ven, vai ter Verbruggen, vai ter vários caras que são muito mais fortes que o Memphis Depay. São realidades diferentes. O Bidon, quando ele for para a Europa, ele vai para a Europa nas principais ligas. O Bidon não vai para um mundo periférico do futebol. Ele não vai para uma Índia, ele não vai para uma Arábia Saudita, ele não vai para um Japão, China, ele não vai para o mundo periférico do futebol. E o periférico que eu falo, eu não estou criticando quem escolhe esse lado. Porque lá quem vai para lá e ganha dinheiro também venceu na vida. Mas o Bidon ele vai para as principais ligas. Não sei qual. Ele vai para um francês, eu acho que também não é nível do Bidon, acho que o Bidon é mais acima. Mas ele pode ir para o espanhol, ele pode ir para o inglês, para o italiano. E ele vai ganhar suplementação, ele vai ganhar físico, ele vai ganhar corpo, ele vai ficar um menino mais forte. Mas não quer dizer que ele vai perder mobilidade. Como eu falei, o Pedri, ele é forte, mas ele continua sendo um craque de bola. O Bidon vai continuar nesse patamar, vai crescer, vai ficar forte, vai ficar com um biotipo melhor, mas não vai ficar um monstro. E vai continuar sendo um menino normal, um menino que ele é. Rápido, mudança de direção, inteligente, canhoto, habilidoso, com boa visão. E como eu falei, colocar alguns detalhes na carreira dele, pegar mais na bola, carimbar mais ela, pisar mais na área, finalizar mais, treinar sua finalização que é boa, que tem potencial. Então, o Dorival achou, voltando lá no fio da meada do Dorival, ele achou o Bidon na meia, coisa que eu não achava que o Bidon tinha, essa possibilidade de ser um meio armador. Ele acha o Bidon ali, ou ele coloca o Bidon ali, aposta no Bidon ali. O Bidon deslancha, parece que agora o Bidon mesmo também descobriu que ele é bom. E agora é só pra cima. É só pra cima. Tá? Então tomara que o Bidon, o tempo que ele ficar aqui, ele amadureça ainda mais. Tanto com a bola no pé, quanto de cabeça também. Que parece que é um menino muito centrado, mas quanto mais amadurecimento mental é melhor. Fisicamente também. E claro, com a bola no pé, no campo de bola é o importante. Tá? Então, Dorival, me desculpa, eu errei. Não tenho nenhum problema de assumir meu erro. Tenho minhas ressalvas com o seu trabalho, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas esse aí eu preciso falar. Me desculpa. Você estava certo, eu errado. Eu brigava com o Bidon, que não conseguia desarmar ninguém. E adivinha? É porque ele não conseguia fazer essa função de primeiro. Ele não fazia a boa função de segundo, porque ele é um meio armador. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco diferente, para falar um pouco sobre o Bidon e pedir desculpa pro Dorival pelo meu julgamento de maneira equivocada. Tá bom? Like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. João Vitor na voz, Agência Autores do Orgulho. Valeu, falou. Fui.